Vamos falar de um negócio que o Rodolfo, uma coisa que o Rodolfo chamou a atenção. Ele falou do lado russo. Então eu vou falar do lado ucraniano. O lado ucraniano, o que tem? A questão da logística. Olha, é um inferno. É um inferno. Por mais que seja ocidental, você imagina, você lidar. Vamos aqui colocar... Rodolfo, me ajuda se eu estiver esquecendo. Você tem o Challenger britânico, com um tipo de motor. Né? Você tem o Leopard, né? Você tem o Leopard 2A4, é o princípio que mais foi enviado. Você tem o Leopard 1, tá? Aí você tem, pelo menos foi anunciado, que foram enviados o MX-10, okay? Que é um blindado, um carro de combate, é um carro de combate sobre rodas, que ele é usado para apoio de infantaria com canhão 105mm. Então, você tem ali isso eu estou falando de MBT. Porque quando você fala dos blindados de infantaria, por exemplo, foi um monte de Striker and Bradley, né? Foram um monte deles. Mas tem de tudo lá, tem britânico, tem francês, tem polonês. Você imagina um carro desse, toma um tiro, né, acontece alguma coisa lá, como você faz para tirar esse carro? Porque é comum. Os russos fazem, todo mundo faz isso. O carro foi atingido, perdeu parte da lagarta, ou então foi danificado seriamente. Ele foi danificado na torre. Você vai e troca a torre. O motor foi atingido. Tá, você troca o motor. Né, uma parte do sistema de mira ótica, sistemas foram danificados. Os carros, principalmente os mais modernos, eles são modulados. Então pode ser substituído muito rapidamente. E a mesma coisa, eu falo de coisas simples, né? Fuzil, né? Tudo 762. Sim, mas se ele emperrar, você vai fazer o quê? Né? Vários tipos de fuzil que estão sendo usados. Então a logística ucraniana tem esse problema, devido à diversidade de equipamentos que ela tem. Né? Isso é um ponto. O segundo ponto, a falta de especialistas. Porque, por exemplo, aquele leopardo apareceu em vários lugares. Aquele leopardo já foi recolhido. Tem um leopardo que foi recolhido e o segundo que foi atingido continua lá no campo de batalha. Porque ele está na terra de ninguém, a zona, a grey zone, né, que o Rodolfo fala, né, que é essa zona cinza, ele está lá. E não tem como você tirar um carro pesado, mais de 50 toneladas. Se o terreno estiver lamacento, já era, vai ficar lá um tempão. Né? Vai ter que esperar secar para você tirar ele de lá. Quem vai tirar? Não sei. Eu é que não sou. Como é que você vai, o que você vai fazer com ele? Você tem que repará-lo e levá-lo para frente de novo. Num exército normal, comum, isso é feito em questão de dias ou semanas. Mas lá, será que os alemães vão prestar esse apoio? Se a KWN, né, que é a empresa que construiu, que disse que vai fazer uma fábrica lá na Ucrânia, vai fazer isso. Isso são coisas que a gente tem que esclarecer, tem que ver como é que vai ser. O que é da verdade é a logística ucraniana é muito difícil de ser feita. Um terceiro ponto, desculpa. Terceiro ponto, a questão das vias de acesso. A logística precisa de estrada boa, estrada de ferro, precisa de locais grandes para armazenamento. E aí o que você pode? Local grande para armazenamento, é alvo. Se alvo, você precisa botar ali uma bateria antiaérea, uma bateria antimísseis, você precisa botar a força para você cercar aquela região e torná-la segura. A mesma coisa é o reabastecimento. Um blindado desse, no máximo, tem aí, do jeito que eles estão indo, 500, 600 quilômetros, né, de tráfego. E eles andam, quanto mais consumo de combustível, mais difícil. E você precisa abastecer esse carro, ele não vai ser abastecido lá na linha de frente, mas em locais da retaguarda, ele precisa recuar. Então toda essa operação logística é complexa. Os russos estão parados. Normalmente não, esse Clausewitz falou, a defesa é superior ao ataque, porque ela está em posição de espera. Né? O tempo favorece a defesa. Já o tempo é contra o ataque. Então, isso é um paradigma. Quanto mais tempo você levar para atacar, menos capacidade você terá. E, com relação ao ataque, o que o Rodolfo quis falar do ponto culminante é aquele ponto quando o seu ataque vai ao máximo que ele poderia atingir. Ele chega ao ponto máximo do ataque. A partir dali, ele perdeu a capacidade de prosseguir. Normalmente, você dá uma parada, faz uma parada, estabiliza a linha e faz
faz o reabastecimento, o recompletamento, ou então a substituição da rotação de unidade para prosseguir no ataque, e aí você passa a ter um novo ponto culminante. Né? E isso é a explicação tática, é a explicação do que ocorre no terreno. Né? Muitas das vezes a pessoa vem lá, pega vai lendo os interpretadores, né, dos clássicos e não vê que muitas das vezes a gente precisa olhar o terreno, o que acontece, né, lá no terreno e como é que é feito na atualidade. O conceito ele permanece, mas como ele é aplicado hoje em dia é que muda. Tá. Um outro ponto que eu quero colocar aqui na questão. Nós falamos muito de curva de aprendizagem. Né? Claro, tanto os ucranianos quanto os russos aprendem muito rápido, estão aplicando as lições muito rápidas. E isso tem chamado a atenção. Nós fizemos 2 textos lá do História Militar em Debate sobre o que está acontecendo com o exército russo, com o exército francês. E eu estou preparando um outro texto sobre o exército britânico. O melhor exército europeu, que é o francês, ele tem 170 mil homens. Não duraria o tempo que a Ucrânia durou. Claro que a qualidade do exército francês é muito superior à ucraniana, isso sem dúvida. Mas isso não quer dizer, né, que não seja um problema. Então, as lições aprendidas dos 2 Estados-maiores são muito interessantes. Uma coisa que o Rodolfo colocou, e eu quero chamar a atenção disso, tá entendendo? Isso toda hora me chama a atenção. São coisas do tipo, quando ele fala de consciência situacional, se você for olhar, a consciência situacional, teoricamente, né, é melhor do lado ucraniano. Por quê? Porque tem a OTAN por trás, tem as capacidades C4 e SR, né, comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento, e 2 CEW, inteligência, informação, cyberwar, electronic warfare and space, e tem a capacidade que a gente chama STAR, né, inteligência, surveillance, aquisição de alvo e reconhecimento. Você junta essas 3 coisas, você tem uma consciência situacional maravilhosa. Só para vocês terem uma ideia, a diferença é muito grande, é abissal. Né? Dentro das capacidades, os exércitos francês, o britânico, né, o norte-americano nem se fala, eles são muito superiores aos russos. Mas, no entanto, os russos conseguiram equilibrar com uso comedido, com eficiência, que é o que mais interessa no campo de batalha. É a eficiência no uso, na utilização de determinado meio. E nisso os russos têm sido extremamente eficientes. Eu chamo a atenção também, o Rodolfo falou sobre isso, né, a quantidade de sistemas antimísseis, antiaéreos que foi fornecido. E daí? E mesmo assim, o que está acontecendo? Né, a aviação russa vai lá, a aviação de caça, de ataque ao solo, vai lá e consegue penetrar, porque estão conseguindo jamear as comunicações e fazer guerra eletrônica. Guerra cibernética, normalmente, não é feita, né, na linha de frente, ou nem próximo. Normalmente, se a gente estivesse falando de unidades mais robustas, estaria lá no mínimo da divisão. A previsão norte-americana é colocar uma unidade de cyber warfare dentro da divisão. Eles ainda não têm. Mas os russos, com certeza, têm alguma coisa lá, porque está funcionando. Né? Os links de satélite, tudo isso, nada disso está funcionando direito. E o exército ucraniano depende disso. Só para vocês terem uma ideia, um blindado, seja ele o francês, o Challenger 2, o Abrams, Abrams não, o M1, não, mas M1A2, o Challenger, o Leclerc, outros blindados, eles se comunicam. O Leopard 2A6, o 2A7, né, e o 2A8, eles se comunicam. A tela, o comandante do carro, ele tem uma tela de computador que ele está vendo a situação do campo de batalha, né, do seu entorno. Né? Isso não tem. Isso é uma coisa que eu até quero colocar que o Rodolfo também pensar comigo. Porque a Rússia, para responder uma pergunta que eu não sei se foi aqui ou se apareceu lá no site, que diz o seguinte: poxa, a Rússia poderia ter usado o seu potencial militar e ter acabado com a guerra rapidamente.
Não é assim que funciona. A Rússia está sendo assimétrica. Desculpa, a Rússia está sendo simétrica. À medida que aumenta a dificuldade, os russos vão lá e igualam, e no que igualam eles são melhor. Toda hora acontece isso. A Ucrânia consegue receber mais equipamentos, consegue uma vantagem. O russo vai lá e pimba. Né? Faz uma... Você diz, Ricardo, que a eficiência das novas armas, ela decai rapidamente no campo de batalha, isso você quer dizer? Exatamente. Quando começou a história do Javelin, foi o primeiro, né? A primeira Wunderwaffe foi o Javelin, né? Eu alertei numa live, falei, gente, cuidado que a coisa não é bem assim. Mas desculpa. E rapidamente ele é neutralizado. Você tem como neutralizar isso. Então você vai no nível de simetria. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu chamo a atenção, né? Nós temos que ver o objetivo estratégico e o objetivo político. O objetivo político estabelece o objetivo estratégico, o estratégico ele vai para a estratégia militar e dali você decai para os outros níveis, né, do que vai ser feito. Eu gostaria que vocês pensassem que a Rússia não quer destruir a Ucrânia. Esse não é o objetivo. Ela quer ocupar uma parte do território que ela julga que é seu historicamente. Já existe circulando na Rússia explicações históricas por que aquela área de Suni até Kherson, até Odessa é área russa e não ucraniana. Aquilo ali é uma criação de Lenin, Stalin, então tem uma história por trás disso, então esse é um objetivo. Né? O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, a estratégia russa, né, ela prevê o emprego de armas nucleares, né, em escala. Não tenho dúvida, eu vou falar isso, é outra coisa que eu quero colocar. Em caso de uma iminente derrota, e isso já está claro, Medvedev já colocou isso, o nome lá, esqueci o nome do porta-voz, o próprio presidente Putin colocou, em caso de uma derrota iminente, a Rússia não se furtará a usar armas nucleares táticas. Pode ser que ela use no terreno. E não pense que os russos são os primeiros a usar, porque a arma, né, está usando munição de urânio inativo, que vai envenenar o solo. Né? Isso é o que nós estamos vendo hoje. Então, quando se vier uma arma nuclear, ela vai apenas piorar o que já está começando a ficar ruim. Tá? Eu fiz muitas considerações, até viajei um pouco e ampliei o leque da discussão. Me perdoem, tá? Me perdoem. Vou passar para o Rodolfo, que eu já falei demais.